Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Como é bom estar com vocês aqui nesta noite de sexta-feira para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. Como nós estamos nesta série especial do Dia das Mães, hoje nós vamos falar da mãe Ana, a mãe de Samuel, que também foi uma pessoa muito importante dentro do texto bíblico, juntamente com a condução e o cuidado que teve com o povo de Deus. Então, Ana será a nossa mãe de hoje para podermos refletir um pouquinho daquilo que ela passou, daquilo que nós podemos tirar de proveito da sua vida. Antes então que possamos dar início ao nosso momento, vamos invocar a presença do nosso Deus querido. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos então iniciar cantando o nosso hino, o 214 do Louvai ao Senhor, Mãe Sublime Dom. Sublime dom, glória a Deus rendemos, hoje em profusão, pois de ti recebemos que Jesus sofreu e por nós morreu. Mãe sublime dom, enches de alegria nosso coração. Neste lindo dia, fostes para nós a celeste voz. Mãe sublime dom, queiras com carinho, dá-lhe ao filho a mão, guiando-o no caminho do Senhor Jesus, rumo à eterna luz. Mãe sublime dom, sempre em nossa vida, toda gratidão seja Deus rendida, pois da mãe o amor, Ele é o doador. Muito bem. Então vamos para o nosso momento de reflexão sobre esta mãe chamada Ana, mãe de Samuel. Muito bem. A Ana era esposa de Eucana, que era o nome do pai de Samuel. Eles moravam numa cidade chamada Ramá e todos os anos eles se deslocavam para Siló, que era uma outra cidade onde eles adoravam a Deus. Ramá ficava em torno de 35 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Então, todos os anos, como qualquer outra pessoa israelita, ia para uma cidade próxima ou até mesmo em Jerusalém para dedicar as suas ofertas ao bondoso Deus. Mas nessa época, Eucana, pai de Samuel, ele não era somente casado com Ana, ele tinha uma outra esposa chamada Penina. E esta mulher chamada Penina já havia dado muitos outros filhos a Eucana. Por isso que, diante dessas devoções
dessas adorações que eles faziam para Deus na cidade de Siló, Penina, ela tinha um gênio muito forte e gostava muito de provocar Ana justamente por esta condição. Ela era uma mulher que podia prover, né, e dar filhos ao seu marido, e Ana, infelizmente, ela não poderia dar esta felicidade ao seu marido, né? E isso trazia um grande desgosto, uma grande tristeza para a sua vida, né? E muitas vezes essa tristeza e esse desgosto, muitas vezes se assemelha à vida de muitas mães, porque elas querem dar, de repente, algo para os seus maridos, né? Querem gerar uma criança, mas infelizmente alguma coisa impossibilita de terem esta realização. Então se sentem muito entristecidas, amarguradas, porque desejam muito, mas também não conseguem. Não só para si, mas também para a alegria do seu marido, né? Mas esta, infelizmente, era a história de Ana. Ela precisava lidar com isso, saber como lidar com essa tristeza, com essa amargura, com esse rancor, porque infelizmente ela não poderia e não estava conseguindo engravidar e dar alegria. Por outro lado, nós sabemos que Deus é muito bondoso, e assim que as mães sofrem de uma maneira, também Deus coloca outras pessoas para justamente trazer consolo, alegria, segurança, conforto, carinho e até mesmo dar ou entregar um pouco de amor a essas mulheres ou essas mães que desejam ter o seu primeiro filho ou mais filhos, e algo impossibilita assim de estar realizando este momento tão maravilhoso na vida de cada mãe. Mas Deus nos deixou uma ferramenta muito importante, que é a oração. A oração é algo único e íntimo na vida de cada pessoa. O texto de 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, e vocês podem depois estar lendo com mais tranquilidade, refletindo naquilo que estamos aqui conversando um pouquinho. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, não há registro no texto bíblico de que o marido de Ana, Eucana, orava por ela, né? Não diz. Mas o que o texto diz é que ele amava muito Ana. E só pelo fato dele dizer e ele demonstrar que ama a sua esposa, então podemos entender que sim, que o seu amor não é só estar junto, não é só fazer as coisas que ela gosta, mas também é orar pela sua própria esposa. E aí está uma grande lição e uma grande oportunidade até para nós, maridos, aqueles que não têm costume, de repente, de estar orando pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família, uma boa oportunidade e de motivação para começar a orar justamente para que esta forma de amor, essa demonstração de amor que você sente pela sua esposa, pelos seus filhos, a família em geral, então possa cada vez mais melhorar este convívio. Então, a oração. A oração é algo que realmente traz um momento em que você pode colocar essa tristeza, essa angústia, esse desgosto que você sente diante de Deus. Um pai que realmente entende a sua situação, entende o seu sofrimento, sabe o que você está passando e por isso ele ouve o que você diz a ele. E foi justamente através da oração que Ana tentou buscar o seu consolo. O texto fala, a partir do versículo 9 do capítulo 1, que Ana orou por tanto tempo, orou por muito tempo,
que o sacerdote Elias, ele achava que ela estava bêbada, porque ela só apenas mexia a boca, não saía nenhum som, mas ela falava com seu sentimento, com seu silêncio, mas falava manuseando os lábios, orando a Deus, e ele achava que ela estava bêbada. E dentre a conversa dos dois, daí ela explicou que estava muito angustiada, muito triste, e que ela estava orando para Deus, para que Deus pudesse então confortar o seu coração. E esse conforto então vem justamente quando eles vão para Siló, vão dedicar as suas ofertas a Deus, e quando eles voltaram para casa, Ana teve a felicidade de estar grávida. Ela foi abençoada por Deus, foi realmente agraciada com o dom de ser mãe, de trazer alegria para si mesmo e também dar essa maravilhosa alegria ao seu marido, que também já dizia que tanto a amava. Por isso, lá no versículo 20 do capítulo 1, ela disse assim: ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Então, naquela conversa, naquela oração que ela estava tendo por muito tempo com Deus, e que o sacerdote Elias achava que ela estava bêbada, foi justamente essa tristeza, essa angústia, esse desgosto que ela estava colocando diante de Deus. E Deus, no seu tempo certo, no seu modo de ver, então Deus agraciou Ana para conceber então o filho que iria se chamar Samuel. Uma outra mãe que nós podemos nos lembrar justamente mais ou menos nesse sentido de vida de Ana é justamente Sara, a esposa de Abraão, que por muito tempo também não pôde dar filhos a Abraão, mas que depois, com uma idade bem avançada, Deus a concedeu essa maravilhosa graça de ser mãe, mesmo o corpo dela, de repente, fisicamente, não estivesse mais preparado, em mais condições, porque já era velha, mas Deus, com o seu poder, na qual ele pode fazer tudo e dar todas as condições, como Deus deu para Sara, para ela ter justamente filhos. Então, diante disso, Deus mostra o que diante das orações? Que Deus continua sendo um Deus zeloso, um Deus que continua ouvindo, prestando atenção, porque Deus nos ama, porque Deus gosta e Deus se encarnou e Deus se entregou para justamente nos salvar em amor. Esta é a resposta de Deus, porque Ele ama tanto o ser humano. E Ana sabia que Deus era capaz de fazer todas as coisas. Ela cria neste Criador, seguia, o adorava, como a sua família adorava. E então, no momento certo que Deus achou, então ela acabou sendo presenteada com este maravilhoso dom. Então Deus, por meio da oração, Deus mostra que Ele é zeloso, que Ele é cuidadoso e que Deus pode realizar maravilhas na vida de cada mulher, de cada mãe, de cada pai, de cada filho e assim por diante. E qual foi a resposta de Ana diante disso? Uma resposta de agradecimento. Ao primeiro momento, ela não foi para Siló dedicar a sua oferta em agradecimento a Deus, porque estava amamentando Samuel. Samuel era muito pequenininho e caminhar com ele durante 35 quilômetros, quanto tempo se caminharia ou quantos dias demoraria para chegar até a cidade de Siló. Então, ela disse ao marido: olha, então eu vou amamentar o nosso filho e assim quando eu tirar ele do peito, nós vamos até Siló adorar e dedicar ofertas a Deus.
Então, enquanto Samuel não fosse desmamado, o seu marido iria fazer este trabalho. Anualmente ele ia para Siló, então dedicar ofertas a Deus. E depois, claro, na continuação do texto, Ana vai realmente a Siló dar graças a Deus por este dom maravilhoso. Então, ela se sentiu muito realizada, ela se sentiu muito feliz e soube ali que realmente Deus cuidou da sua tristeza, Deus cuidou do seu desgosto até então que ela estava vivendo e passando. Então Deus olha carinhosamente, Deus sabe que ela estava sofrendo também. E se não desse filhos, Deus a consolaria de uma outra forma, na forma em que Deus acha que pode confortar cada pessoa. Então, diante desse momento, então há mães, e vocês podem conhecer outras mamães, que tiveram histórias parecidas com esta de Ana, que estão vivendo essa história de Ana, ou porque também querem novamente ser mães e algo impossibilita de fazer isso. Mas o que o texto nos diz é que sempre continue orando a Deus, continue sendo persistente, continue conversando com Ele, né? E Ana foi muito insistente, não era só poucas palavras que dizia a Deus, mas realmente conversava com Deus por muito tempo, né? Para que então Deus pudesse agir. Não que uma oração curta, uma média, uma longa vai fazer diferença, mas a forma constante, porque Deus deseja que nós, não só as mamães, mas todos nós, os pais, as crianças, que nós possamos ensinar as crianças a orar, a conversar com o nosso Criador e diariamente conversar com Ele sobre as nossas angústias. Então, a vocês, mamães, aquelas que serão mães futuramente, aquelas que desejam ser, continue nesta oração com Deus, continue colocando a sua vida nas mãos de Deus, aos cuidados de Deus, porque Deus vai realmente continuar olhando, sendo zeloso para com a sua vida, com a vida da sua família, e que também Deus vai cuidar de uma forma ou de outra, Deus vai cuidar de você, como sempre vem cuidando de cada um de nós. Então, Deus é muito bondoso, Deus é muito misericordioso, e por isso Deus nos ama tanto ao ponto de entregar o seu Filho Jesus para nos dar este maravilhoso presente que também é a salvação eterna. Então, esta é a mamãe chamada Ana, que teve as suas dificuldades, mas também Deus acompanhou as suas dificuldades e Deus assim agraciou e acalmou, apaziguou o seu coração diante do seu sofrimento. Então, que essas palavras possam encher vocês de gratidão, de alegria, de fortalecimento, que realmente possam olhar para a vida de Ana como um espelho ou olhar para a sua história e ver aonde ela pode ou onde você pode encontrar também este conforto. E para encerrarmos este momento então, lá no capítulo 2, depois você pode ler a oração de agradecimento que ela fez a Deus de uma forma mais detalhada, que é o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. Então, assim encerramos e concluímos este nosso momento devocional meditando na palavra do Senhor, a semana especial Dia das Mães. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar a oração do Pai Nosso em conjunto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquem na paz de Cristo Jesus, hoje e para sempre, e amanhã estaremos novamente meditando em mais uma mãe, uma serva de Deus, mediante a palavra do nosso Criador. Até então, amanhã, fiquem na graça de Cristo Jesus. Amém.